Então é isso, gente. Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje de português, tá certo? Comigo, professora Úrsula. Então, fiquem ligadinhos até o final, sabe por quê? Porque você vai aprender muito. Então, nós iremos recapitular na aula de hoje a relação dos verbos, verbos que precisam de complemento, verbos que não precisam de complemento, e que complementos são esses, tá certo? Então, é isso. Deixa eu colocar aqui na nossa aula de hoje. Então é isso, pessoal. Deixa eu aumentar. Entrando no jogo dos objetos, complementos verbais, nós iremos recapitular na aula de hoje essa relação dos verbos, tá? Nós vimos semana passada sobre verbos transitivos, aqueles verbos que não têm sentido sozinhos, tá certo? Eles precisam de um complemento. E nós vamos ver também sobre os verbos intransitivos, aqueles verbos que não exigem complemento, certo? Que eles próprios se bastam, tá? Então, eles não exigem complemento. Vamos seguir. Deixa eu colocar aqui. Ok. Para quem ainda não sabe o que é verbo, deixa eu te falar o que é verbo, tá certo? Pessoal, verbo é uma palavra variável, ela se adequa, né, à pessoa, ao tempo, ao número e ao modo também. E exprime, né, uma palavra que exprime uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza, tá certo? Então, o verbo ele pode exprimir uma ação, pode exprimir um estado, ele pode exprimir também um fenômeno da natureza. Por isso, eu trouxe aqui 4 exemplos, tá certo? Que diz o seguinte, no item A, policial prendeu o assassino. Deixa eu só avisar, os verbos, na verdade, estão sublinhados, tá certo? Para que a gente analise se ele expressa uma ação, um estado ou um fenômeno, ok? Então, vamos lá. O policial prendeu o assassino. Pessoal, aqui o verbo prender, ele é uma ação, tá certo? É a ação que o policial praticou, de prender o assassino, ok? O item B, Maria foi atropelada pelo veículo. Foi atropelada, nós temos uma locução verbal, 2 verbos seguidos, ok? Então, aqui a Maria, ela sofre a ação de ser atropelada, é isso? Por um veículo. No item C, diz, o assassino estava doente. Aqui, pessoal, nesse caso, nós temos o estado em que se encontrava o assassino, não é? Ele estava doente, ok? E o item D diz, no Nordeste quase não chove. Nós temos aqui o verbo chover, que exprime, que expressa, na verdade, um fenômeno da natureza, certo? E quase não acontece no Nordeste, né? Que é a chuva. Então, deixa só eu aumentar aqui, que eu quero que vocês vejam perfeitamente. Diferença entre verbos transitivos e intransitivos. Então, de uma vez, vamos tirar as dúvidas de vocês sobre esses tipos de verbos, tá certo? Gente, o que é um verbo intransitivo? Vamos lá. Possuem sentido completo e, por isso, não exigem um complemento. Então, esses verbos se bastam, tá? Eles mesmos trazem em si o próprio sentido completo, tá certo? Olha o exemplo, o Simpson caiu. Gente, quando eu digo o Simpson caiu, eu tenho certeza que vocês compreendem perfeitamente o que foi que aconteceu com ele, né? A ação que ele sofreu, na verdade, que ele praticou, de ter caído, não é isso? Então, olha a explicação. A ação de cair começa e termina no próprio Simpson, tá certo? Desde o momento que ele tropeçou até cair, começa e termina nele, nessa ação, a ação de cair. Então, o verbo cair, ele é intransitivo. Eu não preciso dizer como ele caiu. Ele caiu rápido, ele caiu devagar. Não precisa.
A informação principal é saber o que aconteceu com ele, que é cair. Que é o verbo caiu, na verdade. Então, vamos para os verbos transitivos. O que são os verbos transitivos? Se uma ação transita para outra palavra ou expressão, pois não possui sentido completo. Então, aí, gente, está dizendo que a ação desse verbo, ela transita para outra palavra. Ou seja, os verbos transitivos precisam de complementos, tá certo? Para que eles tenham sentido completo. Esses verbos é como se houvesse uma negociação, tá? Entre o verbo e o complemento, tá certo? Vamos ver aqui no exemplo, o macaco deseja. Você compreende quando eu falo simplesmente o macaco deseja? Eu tenho certeza que não. A pergunta mais óbvia, né? E lógica seria o que ele deseja, o que. Então, o macaco deseja, vejam aqui embaixo, o complemento, uma banana. Uma banana é o alvo do desejo do macaco. Então, uma banana aqui é o complemento dessa oração, é o complemento desse verbo, do verbo desejar. Deseja o quê? Uma banana. Portanto, uma banana será o complemento do meu verbo, do verbo transitivo, que é o verbo desejo, certo? E complemento, como eu já disse, complemento é a mesma coisa que objeto, tá certo? Complemento verbal se chama objeto. Muito bem. Complemento de verbo se chama objeto, certo? Deixa eu só diminuir esse quadro, porque ele está cobrindo aqui. Ok. Então, recapitulando sobre os verbos. Ainda está cobrindo. Deixa eu diminuir mais. Pronto. Recapitulando sobre os verbos que precisam de complemento, tá certo? Ainda está cobrindo aqui. Deixa eu... Verbo transitivo mais objeto, está ok? Ok. Verbo transitivo é aquele verbo que precisa de objeto. E objeto é igual a complemento, complemento verbal. E verbo intransitivo mais objeto, opa, aqui está errado, porque verbo intransitivo não tem objeto, né? Não tem complemento. Agora, verbo intransitivo menos objeto, ou seja, sem objeto, agora sim, ó, beleza, tá corretíssimo. Vamos esperar o barulho aí passar, porque toda vez é incrível. Vou gravar, já gravei aqui umas 1000 vezes, mas sempre acontece na hora que eu estou gravando. É assim mesmo, né? Então, gente, essa é a relação dos verbos, tá? Verbos transitivos, eles precisam de complemento, e intransitivos, sem complemento, certo? Vamos lá agora, deixa agora eu levar aqui para cima o quadrinho. Tá. Vamos entender essa relação dos complementos com os verbos transitivos, tá certo? Já que é os verbos transitivos que precisam de complemento, vamos entender a relação entre eles, tá? Porque o verbo transitivo, ele pode ser direto, ele pode ser indireto, e o verbo transitivo ainda pode ter os dois complementos, o direto e o indireto, ao mesmo tempo. Vocês sabiam disso? Sabiam? Eu certeza que sim, porque a aula passada eu falei, mas talvez vocês esqueceram, mas vamos recapitular, certo? Quando o verbo é transitivo direto, pessoal, quando é que eu sei? Quando simplesmente eu faço essa perguntinha ao verbo, o quê? Se eu puder fazer essa perguntinha ao verbo, é porque ele, e der certo, não é? É porque ele é transitivo direto e terá um objeto direto como complemento, certo? Por quê? Porque aqui nessa pergunta, o que acompanha a palavra que é um ou. E esse ou é um artigo, não é preposição, tá certo? Lembra da preposição? O que é a preposição? É aquelas palavrinhas que ligam termos. Eu trouxe até um quadro de preposições aqui para vocês relembrarem as preposições. Nós temos o a, que pode ser artigo e preposição. Nós temos a preposição com, o de, o em, o para. São as que vocês mais conhecem, né? E nós temos aqui também outras, tá certo?
Então, voltando, quando eu puder e der certo fazer essa pergunta para o verbo, é porque ele é transitivo direto. Você pergunta o quê? Agora, quando eu fizer a pergunta, prestem atenção, na minha pergunta tiver uma preposição mais a palavrinha que, é porque o meu verbo ele é transitivo indireto e exige um complemento indireto, que se chama objeto indireto, certo? Agora, quando o meu verbo ele tiver os dois complementos, um complemento direto e um indireto, você pode até se perguntar, Úrsula, mas pode vir dois complementos indiretos ou dois complementos diretos? Não, gente. Sempre vai vir um direto e um indireto, tá certo? Então, quando tiver os dois complementos, eu vou poder fazer as duas perguntas para o verbo. A primeira pergunta, né, o que? Aqui sem preposição, tá certo? E a segunda pergunta com preposição, mas a palavrinha que. E aí, resultado, eu terei dois complementos. Um objeto direto, tá? Quando eu fizer essa pergunta. E a pergunta que tem preposição, nós teremos um objeto indireto. Pessoal, aqui são as preposições, como eu já disse. Agora, eu quero mostrar para vocês um desenho, para que fique mais claro, né? Sobre a relação dos verbos e seus complementos. Caso alguém ainda não tenha compreendido, eu acho que depois desse desenho aqui, eu sei que eu não sou um artista, como vocês podem ver aí, mas vamos tentar compreender e raciocinem aí comigo. Vamos imaginar que esse bonequinho aqui, vocês percebem que ele está segurando um arco e uma flecha, e aqui nós temos um alvo. Então, ok. Percebam, gente, que imaginem que esse bonequinho é o verbo transitivo, aquele que precisa de complemento, tá certo? E o alvo aqui é o complemento verbal, ou seja, o objeto, certo? Aqui é o complemento verbal e aqui é o verbo transitivo, aquele que precisa de sentido. Para esse verbo para que ele tenha sentido completo, ele precisa atingir com a sua flecha, seguir esse caminho até o objetivo, até o complemento. Então, percebam que é uma negociação realmente. O verbo transitivo, ele negocia com o complemento, para que juntos, né, faça sentido completo a minha oração. Então, eu tenho certeza que agora vocês compreenderam, né? Eu sei que o desenho não é um dos melhores, mas a intenção foi a melhor, tá certo? Aqui é o verbo, e o verbo tem que atingir o objetivo, ou seja, atingir o complemento, para que ele tenha sentido. Então, vamos voltar para o nosso slide. Vamos voltar. Opa, deixa eu passar. Nós estávamos depois das preposições. Agora nós iremos analisar algumas orações que eu coloquei, tá certo? Deixa eu só aumentar. Então, eu coloquei essa imagem que tem essa seguinte frase verbal: amo futebol. Se tivesse somente o verbo amo, qual seria a pergunta? Amo o quê? Não é isso? Então, quando eu pergunto o quê, vocês lembram lá da perguntinha quando eu tenho o, que não é preposição, eu vou ter um complemento quê? Um objeto direto, tá certo? Se eu tenho um objeto direto, o meu verbo se chama transitivo, porque precisa de complemento, direto, porque não tem preposição, ok? Na minha pergunta não teve preposição, no meu complemento também não terá. Então, vamos seguir. Agora, quando eu digo eu gosto, gente, quem gosta, gosta de algo ou de alguém, certo? E vocês percebem aqui no quadrinho que o de é preposição, ok? Então, quem gosta, gosta de algo. Então, eu pergunto, eu gosto de quê? Olha a preposição mais o quê? De quê? Na minha pergunta tem preposição? Ok, então meu complemento, ele vai ser um complemento indireto, porque tem preposição, e ele se chama de objeto indireto, tá? E, portanto, se o meu verbo
Aliás, se o meu complemento é indireto, o meu verbo é transitivo, porque precisa de complemento, e indireto, porque exige a preposição, tá certo? Vamos para esse próximo exemplo. Assisto a todos os campeonatos. Pessoal, esse verbo é um período, tá certo? Ele exige a preposição a. Sempre eu perco a minha setinha aqui. Então, esse verbo ele exige a preposição a, tá? Se eu assisto o seriado do Chaves. Você não assiste o seriado, você assiste ao seriado, tá certo? Porque o verbo assistir, ele exige a preposição a. Então, quem assiste, assiste a algo, tá certo? Então, assisto a que. Lembrando que o a, ele também é preposição e pode ser artigo, mas nesse caso, a minha pergunta, ele é preposição. Eu assisto a que. Olha a preposição a, mais a palavrinha que. Se tem a preposição na minha pergunta, o meu complemento vai ser indireto, porque tem preposição, complemento do meu verbo, ok? E ele se chama de objeto indireto. Se eu tenho um objeto indireto, o meu verbo ele é transitivo, porque precisa de complemento, que assiste a algo. E ele é indireto, porque o complemento tem preposição. Verdade? Concordam? Eu creio que sim. Então, gente, o verbo preferir, outro verbo que as pessoas costumam errar muito, tá? Em relação aos complementos. Gente, esse verbo, eu coloquei na imagem, nós temos aqui que ele é verbo bitransitivo. Por quê? Porque ele aceita dois complementos, um direto e um indireto, tá certo? Então, prefiro o quê? Olha a pergunta, o quê? Natação. É isso que eu prefiro, tá certo? Então, se a minha pergunta tem o, que não é preposição, eu tenho um complemento direto, que se chama objeto direto. Agora, eu prefiro natação a futebol. Então, eu prefiro o quê? Natação. A que? Agora, na minha outra pergunta, teve a preposição a. A que? A futebol. Então, na minha pergunta, teve a preposição a. O meu complemento vai ter a preposição também. Na pergunta tem preposição, o complemento vai ter preposição. Então, vai ser um complemento indireto que se chama objeto indireto, tá certo? Então, gente, tem pessoas que falam, eu prefiro pizza do que sorvete. Você não prefere pizza do que? Do que está errado, ok? Você prefere pizza a sorvete, porque o verbo preferir, ele exige a preposição a, ok? Então, esse verbo, ele tem dois complementos, um direto sem preposição e um indireto com preposição, ok? Então, eu tenho um verbo transitivo, direto e indireto, certo? Aqui, pessoal, é para nós recapitularmos. Não sei se vocês estão escutando esse barulho. Gente, é direto, tá? Se acostumem, que é direto. Vamos lá. Verbo transitivo direto, eu coloquei as abreviações. Aliás, tem no quadro já, né, as abreviações. BTD significa verbo transitivo direto. Verbo transitivo indireto, BTI. Verbo transitivo direto e indireto, BTDI. Aqui são as abreviações, tá certo? E verbo intransitivo, VI. Aqui a característica de cada um. O transitivo direto, ele exige um objeto direto, tá? O objeto, pessoal, que é o complemento, vai ser classificado de acordo com o verbo, tá certo? Se é transitivo direto, o verbo, o objeto é direto. Se é transitivo indireto, é um verbo que exige um objeto indireto. Se esse verbo exige dois complementos, ele vai ter dois complementos, um objeto direto e um indireto. E o verbo intransitivo não exige objeto, não precisa de complemento, certo? Quando que eu vou ter um complemento direto? Quando esse complemento não vier, né, preposição, tá certo? Quando não tiver preposição, o complemento é direto. Quando esse complemento exigir preposição, complemento com preposição, aí sim eu vou ter um objeto indireto. Então, vamos analisar os seguintes exemplos, tá certo? Nós temos aqui, em amarelo,
essa cor amarela é os complementos do verbo, tá certo? Nós discutimos. Faço a pergunta para o verbo. Discutimos o quê? Se a minha pergunta é o quê, eu vou ter um objeto. Oi? Um objeto o quê? Direto. Muito bem. Sabem por quê? Porque quando eu faço a pergunta o quê, nós não temos preposição. Portanto, né, o complemento ele será direto, tá certo? Agora, concordamos. Quem concorda, concorda com alguém. Concordam comigo? E aí? Então, pessoal, faça uma perguntinha agora para o verbo concordar. Concordamos com quem? O com, gente, é uma preposição. Lembram do quadrinho das preposições? Bem aqui nós temos a preposição com, tá certo? E quem concorda, concorda com alguém. Então, a minha pergunta tem preposição, ó, concordamos com quem, tá certo? A minha pergunta tem a preposição com, o meu complemento vai ter preposição também. Então, meu complemento vai ser chamado de objeto indireto, tá certo? E o meu verbo transitivo indireto. E agora o verbo entregar. Entreguei o quê? O livro. Então, o livro é o meu complemento direto. Vocês perceberam a pergunta que eu fiz? Entreguei o quê? Nessa pergunta não tem preposição, eu tenho um complemento direto que se chama objeto direto. A quem eu entreguei? A quem? Olha o a preposição aparecendo, mas a palavrinha que? A quem eu entreguei, tá certo? Então, aqui eu vou ter outro complemento. Ao aluno, entreguei ao aluno. O que? O livro. Ao aluno é o meu complemento, que tem preposição. Olha a preposição a, mais o artigo o, que fica ao. Então, eu tenho um complemento aqui indireto, ok? E se chama objeto indireto. Então, esse verbo ele é bitransitivo, porque ele aceita, não é? Dois complementos. Um direto, que foi o livro, e ao aluno, o complemento indireto, que chama objeto indireto, certo? Agora, próximo exemplo, a velha igreja desabou. Prestem atenção que o verbo desabar, ele não precisa de complemento. Você compreende perfeitamente que a igreja caiu, tá certo? Então, desabou, gente, esse verbo, ele é intransitivo, tá? Não precisa dizer como a igreja desabou, desabou devagar, ou então desabou rápido. Não precisa. Simplesmente a informação principal é você saber que ela desabou. Tá? Esse verbo ele não precisa de complemento, tá certo? Então, o verbo desabar, ele é intransitivo. Pessoal, eu queria que vocês fizessem em casa, construíssem exemplos, ou seja, frases verbais. Por que frase verbal? Porque vocês vão ter que colocar esses verbos, tá? Nas frases de vocês. E vocês irão me dizer se esses verbos eles são intransitivos ou transitivos, tá? Se esses verbos precisaram de complemento nas frases que vocês irão criar, tá certo? Deixa eu colocar aqui na imagem maior para me despedir. Então, gente, eu espero que vocês tenham compreendido melhor esse assunto sobre relação dos verbos e seus complementos. As demais informações eu colocarei no grupo, tá certo? Por exemplo, essas frases não serão somente elas, a atividade de casa. Então, eu colocarei no grupo as páginas, tudo certinho, tá certo? Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Beijão. Tchau, tchau.